Vamos abrir a palavra de Deus nessa manhã em Gálatas capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 16 até o 26. Irmão, fique de pé, por favor. Gálatas 5, 16 ao 26. Diz assim a Escritura: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Mas se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Senhor, te louvamos e te damos graças nessa manhã. Abençoa-nos mais uma vez. Abra a nossa mente e o nosso coração para que entendamos essa palavra que vamos ouvir nessa manhã, e que sejamos guiados pelo Espírito e que possamos andar no Espírito. Abençoa a igreja aqui nessa manhã, é a minha oração em Cristo Jesus. Amém, amém. Sente-se, por favor. Paulo transmitiu a base doutrinária à igreja da Galácia. Agora Paulo vai aplicar a doutrina, porque teologia desemboca em ética, e o conhecimento produz vida. A influência pecaminosa dos falsos mestres estava trazendo confusão religiosa à igreja. O que é liberdade cristã? É exatamente isso que Paulo vai trazer à tona para nós. E nós vamos aprender três coisas. Nós vamos compreender três coisas. A primeira delas é compreendendo o conflito cristão. Há um conflito, e esse conflito é travado entre a carne e o Espírito, porque são opostos entre si. A vida cristã é um campo de batalha. Trata-se nesse campo uma trégua, uma guerra sem trégua entre carne e Espírito. Espírito e carne. O Espírito e a carne têm desejos diferentes, e isto é o que gera conflitos dentro de nós. Ou você é dominado por um ou por outro. Ou o Espírito governa você, ou a carne governa você. Há três questões. A primeira é como vencer a batalha interior. Olha o 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. A carne representa o que somos por nascimento natural, e o Espírito, o que nos tornamos pelo novo nascimento, o nascimento do Espírito. A carne tem desejos ardentes que nos arrastam para longe de Deus, pois os impulsos da carne são inimizade contra Deus. A carne ou os desejos da carne levam à morte. A palavra grega epitomia para concupiscência geralmente é usada no sentido de ansiar por coisas proibidas. Geralmente a concupiscência da carne vai nos levar para longe de Deus. A carne tem uma inclusão para aquilo que é sujo. Somente pelo Espírito de Deus podemos caminhar em santidade.
Como vencer a batalha interior? Andando no Espírito, vivendo no Espírito, porque a velha natureza, ela sempre procura algo imundo. A nova natureza anseia por aquilo que é santo e por aquilo que é puro. Ou você vive pelo Espírito, ou você continua vivendo as mesmas coisas que você fazia há 700 anos atrás. Ou você é cheio do Espírito, ou você é governado pela sua própria carne. Segundo, como entender a natureza dessa batalha interior? Olha o versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Fomos salvos da condenação e do poder do pecado, mas ainda não da presença do pecado. O nosso coração ainda se trava uma guerra sem pausa. O conflito permanece entre a carne e o Espírito. Carne e Espírito. Precisamos sujeitar a nossa vontade ao Espírito, em vez de entregar o comando da nossa própria vida à carne. Convém observar, irmãos, que o cristão não é capaz de vencer os apetites da carne pela sua própria vontade. Impossível. Entenda isso nessa manhã em nome de Jesus. Romanos 7, 15 e 19, Paulo diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo não nega aqui a vitória. O que Paulo nega e simplesmente ressalta é que não se pode vencer a carne pelas nossas próprias forças. Ou você se submete ao Espírito Santo que habita dentro de você, ou você continuará vivendo os seus apetites até o seu coração parar de bater. Como entender essa batalha? Se submeta ao Espírito, senão você jamais vencerá os apetites da sua carne. Você é cheio do Espírito Santo nessa manhã ou não? Terceiro, como viver livre da condenação do preceito exterior? Olha o 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Estar sob a lei significa derrota. Derrota, escravidão e maldição, porque a lei não pode e não podia nos salvar. É o Espírito que nos põe em liberdade. A lei exigia de nós perfeição e por isso mesmo nos condena, porque nós somos imperfeitos. Nenhum homem conseguiu e conseguirá viver todos os preceitos da lei. Mas, porém, quando somos guiados pelo Espírito, já não estamos mais sobre a tutela da lei. E louvado seja Deus por isso. E pelo Espírito Santo, somos livres. Somos livres. Não estamos mais sobre a júdice da lei. Estamos livres porque andamos pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o conflito: carne e Espírito. Porém, nós vamos compreender agora as obras da carne. E aqui eu quero passar bem depressa. Vamos compreender as obras da carne. Depois de falar sobre o conflito entre a carne e o Espírito na vida do salvo, o apóstolo passa a falar sobre as obras da carne na vida daqueles que não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Vamos classificar essas obras da carne em 5 grupos. Acompanhe comigo. O primeiro grupo fala de pecados sexuais. Olha o versículo 19. E notem que esses pecados revelam uma progressão na transgressão. O primeiro, versículo 19, Paulo chama prostituição. A palavra grega porneia para prostituição refere-se a toda sorte de pecados
ilícitos. Porneia são pecados da área sexual. Porneia é prostituição. Segundo, é a impureza. A palavra grega impureza é akatársia. Refere-se à impureza moral dos atos, palavras, pensamentos e intenções do coração. Ele é impuro, é akatársia. Terceiro, Paulo traz agora a lascívia. O que é lascívia? Essa palavra grega, ausergeia, refere-se a toda libertinagem em geral. O lascivo só pensa em seu prazer. Esse podemos listar Davi. Segundo Samuel 11:4, diz que Davi não sossegou enquanto ele não foi para a cama com Batseba. E Colossenses 3:5, Paulo traz essa palavra paixão lasciva como um desejo de cama proibido, que ele não descansa até ser satisfeito. Isso é lascívia, é a cama proibida, que ele não pode se deitar. Porém o lascivo, ele só descansa quando ele tiver aquilo que ele deseja, como um cão em cima da presa. Enquanto ele não se satisfazer, o lascivo não descansa. Segunda lista, são os pecados religiosos agora. Paulo lista 2 pecados que falam de ofensa a Deus, pois são uma perversão contra Deus. Olha o versículo 20, a primeira parte. A primeira é idolatria. A palavra idolatria no grego é eidolatria. É pegar aquilo que o homem fez e colocar acima de Deus. Isso é idolatria. É viver em função daquilo que você tem e desprezar o próprio Deus. Idolatria é colocar qualquer coisa antes de Deus e das pessoas. Isso é idolatria. Devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Segundo pecado são as feitiçarias. A palavra grega para feitiçaria é farmakeia. Refere-se ao uso de remédios e de drogas com propósitos mágicos. Feiticeiros não herdarão o reino de Deus, jamais. Terceira lista são os pecados sociais. Há 8 pecados aqui que envolvem transgressões ligadas aos relacionamentos. Primeiro, versículo 20, a parte B, Paulo traz inimizades. A palavra grega para inimizades é extrai. Refere-se à hostilidade por um longo tempo, e isso se agarra, cria raiz no coração. Ele cria inimizade com todas as pessoas que estão ao seu redor. Esse é o extrai. Ele é hostil, tanto a pessoas quanto a coisas. Segundo, Paulo traz agora porfias. A palavra grega para porfias é eris, significa lutas, discórdias e contendas. A pessoa que é porfia, ela cria a rivalidade por uma recompensa, então ela cria contendas. Terceiro, Paulo traz ciúmes. A palavra grega para ciúmes é tumoi. Tumoi trata do temperamento violento e explosivo, presente em pessoas que estouram por qualquer motivo e manifestam constantemente um destempero emocional. Iras. Eu acho que eu pulei os ciúmes. Pulei, né? Ciúmes no grego é zelos. Zelos significa entristecer-se não apenas porque não tem algo, mas porque a outra pessoa tem e ele não tem. Esse é o ciumento. É zelos ou zelos. E mais,
quinto lugar, Paulo traz ainda discórdias. A palavra discórdia no grego é eriteai. Refere-se à pessoa que busca um cargo ou posição, não para servir, mas apenas para oferir lucro. Ele briga, e ele briga mesmo, para que ele chegue a um cargo, a uma posição, mas não para servir o próximo, mas para auferir lucro. Lucro. Sexto, são as dissensões. A palavra dissensão no grego é diskosistai. Refere-se à rebelião e também a posicionar-se uns contra os outros. A pessoa, irmãos, que ama a dissensão, ela ama jogar uma pessoa contra outra. Ela odeia a paz. E o prazer dela é jogar você contra o outro. Conhece alguém assim? Há muita gente assim. Dissensão. E mais, sétimo lugar, facções. A palavra facções é heresias. Significa heresias e rejeição a crenças fundamentais de Cristo, quer seja escrituras ou igrejas. Faccioso, odeia aquilo que é de verdade. Oitavo lugar, Paulo traz dessa lista de pessoas que não herdarão o reino de Deus, invejas. Invejas. A palavra invejas no grego é phitinoi. Vai além de ciúmes. É o espírito que deseja não somente as coisas do outro, mas se entristece pelo fato do outro possuir coisas que ele jamais pode ter. Então ele tem ciúmes. É aversão àquilo que o outro tem. Inveja. Esse é um dos maus deste século. Inveja por aquilo que você tem e por aquilo que talvez eu nunca terei. Então os outros invejam. Trata-se de pessoas que se alegram com a tristeza do outro. Invejosos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar do lado de alguém invejoso. Você já teve essa oportunidade? Você quer conhecer alguém invejoso? Fale de algo que talvez Deus lhe deu, e você vai descobrir na hora se aquela pessoa é invejosa ou não. Na hora. Bandida, miserável. Eu odeio você por aquilo que você tem e eu nunca terei, e eu invejo coisas e coisas e coisas. O invejoso, o coração dele está nas coisas, não em Deus e nas pessoas. Coisas e coisas. Essas são as obras da carne. Vamos compreender em terceiro lugar. Não, tem uma outra lista aqui. Pecados ainda. Quarto, são os pecados pessoais. Esses últimos têm a ver com a intemperança, na falta de domínio próprio, com comida e bebida. Paulo ainda diz, versículo 21, continuando, bebedices. Palavra grega metai, para bebedices, refere-se à pessoa que se embriaga na busca da sensualidade ou do prazer. Bebedices. Os bêbados não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Não. Pessoas que vivem bebendo por prazer e apenas por sensualidade, como os gregos. Irmãos, os gregos bebiam mais vinho do que leite. As crianças na tenra idade bebiam vinho por causa dos pais beberrões. A embriaguez, ela continua transformando homens em feras.
porque eles perdem o domínio de si e fazem bobagens em nome do vinho e das bebidas mais acaloradas que a sua mente lembrar. Os beberrões ficarão de fora. E mais, Paulo usa agora glutonaria. A palavra glutonaria é kumoi. Refere-se à busca desenfreada por prazer também, mas principalmente por comer. Irmãos, os gregos na mesa pela manhã bebiam muito vinho e comiam. Por que vocês acham que Paulo traz isso aqui? Porque aqueles que comem além da conta não herdarão o reino de Deus, ficarão de fora. Comer, por apenas ter prazer, ficará de fora. Por isso que a Ana Paula Valadão foi tão mal interpretada em um dos seus vídeos e falou que aqueles que comem demais, além da conta, e não cuidam do templo do Espírito Santo, ficarão de fora. Meteram o pau nela porque não entendem de Bíblia. Eu tenho que cuidar do corpo, ele é templo do Espírito Santo. Eu tenho que comer e beber o meu limite e não passar dos limites, diz a Escritura. Há um quinto lugar. Qual é o julgamento para aqueles que vivem na carne? Olha o versículo 21, a última parte. A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni. Olha como a repetição é importante na nossa vida. Repetição. Paulo já havia dito que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Irmãos, Paulo não está falando de um ato pecaminoso em si, mas sim o hábito de pecar. O hábito. Aqueles que vivem na prática do pecado e não se deleitam na santidade, nem mesmo encontrariam ambiente para eles no céu. Aqueles que vivem aqui pecando contra Deus e contra o próprio corpo, ficarão do lado de fora, diz Deus. Terceiro, vamos compreender agora a obra do Espírito Santo. O apóstolo faz outro contraste. Obras da carne e fruto do Espírito. Irmãos, se obras falam de esforço, o fruto é algo natural. As obras da carne são resultados do nosso labor. O fruto do Espírito é a realização do fruto do Espírito Santo em nós. Fruto brota. Você não precisa labutar para eles nascerem. Eles nascem, mas não porque você fez, mas porque o Espírito Santo que habita em você fez. Há 4 verdades aqui, eu termino. Se eu passar um pouquinho do horário, aguenta firme aí, tá? Essa palavra é para nós, bendita. Primeiro, o Espírito produz em nós o seu próprio fruto. Versículo 22 e 23, trará todos eles. E aqui, 1, 2, 3, 4. O versículo 22, a parte A dele, fala de virtudes ligadas ao nosso relacionamento com Deus. E o primeiro deles é o amor. Amor. Bem sabemos que a palavra grega traz 4 palavras para amor. Primeiro é o eros, é o amor entre o marido e a mulher. Segundo é filia, é o amor caloroso para amigos e parentes. A terceira palavra é storge, aplica-se ao amor entre pais e filhos. E o quarto, que é o nosso aqui, é o ágape. É o amor benevolente, é o amor que abraça, é o amor que não manda embora. Segundo, as virtudes ligadas ao nosso relacionamento com Deus é a alegria. A palavra alegria no grego é chara. Essa palavra chara quase vem de chariz. Essa palavra está fundamentada no nosso relacionamento consistente com Deus. Amado irmão, escuta e durma com essa.
Uma pessoa feliz é uma pessoa que confia em Deus. Se você confia em Deus, você é feliz. Porque a felicidade não está em coisas, em ter. Felicidade é ser. Felicidade não está em você ter um trabalho de ganhar 12 mil ou ter o Honda 2090. Está em ser. Ser. O último verso do Salmo 84, o Salmo 84, 12 diz: feliz é o homem que em ti confia. Quem são os felizes? Os que confiam no Senhor. Se você confia no Senhor, o seu rosto não é de maracujá de gaveta. Você sorri, apesar das lutas e das intempéries da vida. Pergunta: você é uma pessoa feliz? Sorria, você está sendo filmado. Amor, alegria. Terceiro é a paz. A palavra paz no grego é eirene. Isso está ligado à consciência de que nossa vida está nas mãos do Deus que nos criou. Meu irmão, puxa, eu preciso dizer, se você toma remédios para dormir, você vive uma paz falsa. Se você deita e dorme só quando as coisas estão bem, eu sinto muito lhe dizer, você não tem paz. É uma paz falsa. Você tem paz? Você só tem paz quando as coisas estão bem na Bosch, Rose? Não. Você tem paz quando tudo aparentemente parece estar indo mal, mas você deita e dorme. E por quê? Porque o Senhor a sustenta. O Senhor nos sustenta. Segundo, são as virtudes ligadas ao nosso relacionamento agora com o próximo. Olha o versículo 22, a parte B. Primeiro, longanimidade. Longanimidade no grego é macrotomia. Refere a suportar pessoas difíceis. Durma com isso de domingo para segunda. Durma mesmo. O longânimo, ele consegue suportar pessoas difíceis. É ter condições de vingar-se, mas não fazer. Nossa, vocês estão respirando ainda nessa manhã? Segundo, vamos sorrir para não chorar. Segundo das virtudes do relacionamento com o próximo é benignidade. Benignidade é creostes. Refere-se à disposição gentil e bondosa para com todas as pessoas. É você ter a oportunidade de maldizer alguém e você bendizer. Terceiro é bondade. A palavra bondade no grego é akatosine. E o que é isso? A bondade ativa como um princípio moral. Você é bom, independentemente do que façam com você. A maior prova disso é Jesus. João 2,15 nos diz que Jesus mostrou benignidade quando purificou o templo e expulsou os cambistas que queriam transformá-lo num mercado. Mas manifestou bondade ao mesmo tempo quando
foi amável com a mulher pecadora que lavou seus pés com os cabelos, em Lucas 7,36. A bondade pode reprovar, corrigir e disciplinar, mas a bondade só pode ajudar. Você é uma pessoa bondosa? Irmão, quão desafiador é. Eu creio que Deus tem algo comigo nessa área, porque já bateram em carros nossos 4 vezes, e o dono desceu, olhou para nós e disse: eu não vou pagar. Uma vez a Luciana estava saindo de Sumaré com festa, né amor? Novo, tínhamos acabado de comprar. Uma santa lá da igreja de Sumaré, ela pensou que estava fazendo Stock Car Brasil, e deu no meio da Luciana, mas no meio. A Luciana me liga e diz: amor, uma santa da nossa igreja pensou que era Playmobil e acabou com o nosso festa. Vamos nós conversar. A dupla dinâmica com outra dupla dinâmica. Nós nos assentamos na frente do pastor da igreja, e quando pensamos que as coisas iam ficar bem, o santo e a santa nos disseram: nós não temos como pagar. Deus me disse na hora: receba o dolo e não cause injustiça. Isso é para poucos. Isso é só para quem nasceu de novo. Você nasceu de novo? Eu não estou falando de batismo nas águas, de banho de piscina. Eu digo nascer da água e do Espírito. Terceiro, Paulo traz agora as virtudes ligadas ao nosso relacionamento conosco. Olha o versículo 22, a parte C. Primeiro, fidelidade. A palavra grega para fidelidade é pistis. E o que é isso? Descreve uma pessoa que é digna de confiança. Pergunta: as pessoas podem confiar em você? Você é uma pessoa digna de ser confiada? Vocês podem confiar em mim? Eu passo confiança a vocês? Vocês podem confiar no irmão Salvador, na irmã Maria, no Gabriel, que são da junta? Vocês podem confiar na Fabiana e no Beto, que são da junta? Eles são pessoas confiáveis? Eu sou uma pessoa confiável? Segundo, mansidão. A palavra grega é prautes, é dócil. Dócil é o poder sob controle. Um cavalo que não é domesticado é uma máquina. Porém, quando ele é ensinado, o seu adestrador tem o poder sob controle nas suas mãos. Ouvimos agora há pouco na escola bíblica dominical, algumas pessoas dizem assim: aqui não há ninguém assim. Cuidado, eu posso descer da cruz, hein? Ah, é? Eu não sabia que você estava lá. Olha, não toque em mim, eu desço da cruz. Ah, é? Não toque nos meus, você vai ver quem sou eu. Ah, é? Não pise no meu pé, hein? Senão eu vou mostrar para você com quantos paus se faz uma canoa. Ah, é? Quantos mansos há aqui entre nós? Olha, teve um ali, hein? Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, é domínio próprio. Domínio próprio. Irmãos, isso está sendo gravado e eu preciso dizer: pastor, saiu do meu controle, eu não pude evitar. Evita sim.
Olha, eu tinha tudo para não fumar esse cigarro de baseado, mas sabe como é? Eu não pude controlar. Controla sim. Olha, pastor, eu vi aquela moça nua e eu não pude resistir. Sabe como é, né? Sei sim, você não tem domínio próprio. Ah, sabe como é? Eu precisei fazer. Não precisava. Palavra grega para domínio próprio é alcateia. Significa autocontrole. É domínio próprio sobre desejos e apetites. Desejos e apetites. Irmãos, Satanás vai continuar sugestionando a nós até o nosso coração parar de bater. Vai, fuma, beba, deite, fuma, beba, deite, deixa a vida rolar, deixa. Faça isso, continue indo com a sua namorada para a cama. Você pode. Continue tomando na sua casa, pensando que ninguém está vendo. Toma Brahma lá, toma. Ele sugestiona isso até o seu coração parar. Fume mesmo. Fume maconha, cheire cocaína, ninguém vê. Faça de Satanás. Você e eu precisamos ter esse fruto. É ter o domínio sobre tudo. Eu e você caímos porque queremos. Você cai porque você quer, e eu também, porque nós temos escolhas a não fazer. Então não faça. Diz Deus. Último lugar. Olha o versículo 24. Os salvos crucificaram a carne, e os que são de Cristo crucificaram a carne. Irmãos, os que são de Cristo fizeram o quê? Crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Palavra grega crucificados é eutarousan. Isso significa uma ação completa no passado e pode simplesmente significar a nossa conversão. Paulo diz: se você nasceu de novo, você crucifica os seus desejos carnais. Agora, se você não nasceu, você continua fazendo todos eles como se fosse uma coisa normal. Irmãos, isso é a palavra de Deus. Diz Paulo, e não a Ana Maria Braga, naquele monte de bobagem que ela fala: os que nasceram de novo crucificaram a carne. Essa rejeição que o cristão faz da sua velha natureza tem que ser impiedosa, dolorosa e decisiva. Você não vai deixar de fazer uma coisa que você ama e que é pecado sem dor. Vai haver dor, não é indolor, vai doer e bastante. Vai doer muito. Alguém disse, eu escrevi isso ontem à noite: crucificamos a carne, mas não vamos jamais arrancar os pregos. Deixem os pregos lá. Porque se você tentar arrancar os pregos, você vai voltar a fazer aquilo que você fazia antes, diz Deus. Não vamos arrancar os pregos. É nossa responsabilidade crer nisso e agir de acordo. Mas, penúltimo, versículo 25 nos diz que os salvos vivem de forma coerente em nossa relação com Deus. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se o Espírito habita em nós e em nós produzimos seus frutos,
precisamos agora andar no Espírito. A palavra andemos aqui no grego aistoshen, é permanecer em linha reta. Ainda que eu seja tentado por ambos os lados, eu não vou sair da linha reta que eu estou. Andemos. Paulo fala de duas experiências distintas. Primeiro é andar no Espírito, e segundo é ser guiado pelo Espírito. Há uma grande diferença em ser guiado pelo Espírito e andar no Espírito. Pois ser guiado pelo Espírito está na voz passiva, e a segunda na voz ativa. É o Espírito quem guia, mas somos nós quem andamos. O Espírito guia, mas é você quem anda. Ele guia, mas é você quem anda. São as suas decisões e as suas escolhas. E último, o versículo 26 nos diz que os salvos vivem de forma coerente em relação aos irmãos. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Orgulho e inveja são obras da carne e não fruto do Espírito. Dos muitos males existentes hoje na nossa sociedade, particularmente na igreja, a ambição é o maior males deles. A ambição é a mãe de todos os males. Por isso Paulo exorta a nos precavermos desse erro, porque vanglória é xenodoxia. E o que é isso? Nada mais é do que ambição por honras. Ambição por honras, por meio das quais cada pessoa deseja exercer sobre as demais. Nada mais é do que a pessoa que sabe tentar conseguir um respeito pelo qual não faz jus e demonstra aos outros tentar receber honra daquilo que ela não fez, e ela se coloca diante da outra para receber aquilo que ela não fez. Isso é xenodoxia, é vanglória, isso é vão, é nulo, diz a Escritura. É nulo. Provocar uns aos outros e ter inveja uns dos outros são atitudes filhas da ambição. Porque quanto mais você quer, mais você inveja e mais você está disposto a pisar em quem for necessário para chegar onde você quer chegar. Ambição, inveja. Quanto mais você quiser ter fora da vontade de Deus, mais xenodoxia você é, e mais a possibilidade de você pisar nos outros para receber honras que você não faz jus. E você pisa, e você pisa, e você tem inveja, e você tem inveja. A grande pergunta nessa manhã para orarmos é: estamos dispostos a nos sujeitar ao Espírito e deixar que Ele opere em nossa vida? Você e eu estamos dispostos nessa manhã a dar o controle total nas mãos dEle? Deus dirija e ilumine a minha mente para que eu faça tudo conforme o Teu querer.